meu povo. Mais uma vez, estamos aqui com o nosso Conversa de Fotógrafo. Eu quero agradecer primeiramente, né, a Dani Pinheiro, que aceitou o meu convite. E hoje nós vamos falar sobre um assunto super, mega importante na fotografia, que é o empreendedorismo. Muitas pessoas acreditam que o mais importante é só conhecer sobre fotografia, mas hoje nós viemos falar um pouquinho sobre um tema mega importante, que é empreender na fotografia. Boa noite, Dani. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, né? Agradecer a Ju por esse momento e vamos lá dividir, né, conhecimento, vamos ouvir de vocês também. Acredito que vai ser muito gostoso, um papo muito bom. A gente está precisando. Hoje o nosso papo está usando toda a tecnologia. Dani está em Caruaru, né, Dani? Isso, em Caruaru. Dani é fotógrafa em Caruaru, fotógrafa de bebês também. Assim como a tia Ju, nós compartilhamos desse universo infantil da fotografia. E hoje nós vamos falar um pouco não só sobre a fotografia, o empreendedorismo na fotografia infantil, mas a gente vai abranger a fotografia em geral, né? Então, mesmo que você não seja um fotógrafo de bebês, fica ligadinho aí, escuta o que nós vamos falar, né? Porque eu espero que a gente possa agregar ainda mais na sua fotografia. E então, se você inclusive conhece algum fotógrafo, já manda esse aviãozinho para aquele fotógrafo estar aqui também conosco nessa conversa especial. E rapidamente eu gostaria de agradecer também a Mega Álbuns, que é a nossa patrocinadora oficial. Dani também é cliente Mega, né? E, enfim, muito obrigada, Mega. Serviço, qualidade, atendimento, já conquistou meu coração há muitos anos e acredito que não há ninguém que contrata a Mega, que faz um álbum com a Mega e se arrepende, porque de fato é uma qualidade impecável. A Mega, Ju, já é um exemplo, né, para mim, de um bom empreendedor. Porque além da qualidade, eles entregam um atendimento, assim, excelente, né? Verdade. Durante esses anos aí, eu já fui de outras encadernadoras. E sempre tem muito encadernador em congresso abordando a gente, né? E a gente vê o material e tudo. Mas, assim, eu sempre digo, a Mega, ela tem um pacote completo, que além de um serviço muito bom, né? Um produto, o álbum é muito bom. Mas é muito difícil superar as duas coisas, né? Que é uma coisa que o empreendedor tem que pensar. Não só a questão do seu produto excelente, mas de um atendimento muito bom. E aí eu digo, é difícil, viu? Competir com a Mega é bem difícil, porque quem conhece, né? Parece clichê, mas é verdade. Se você é de outra encadernadora, mas nunca passou pelo atendimento da Mega, quando você passa, a régua fica bem mais alta. É difícil o comparativo, né? É verdade. É isso aí, Mega. Muito obrigada e parabéns sempre pela qualidade, pelo atendimento, por serem Mega, e nós somos time Mega também. Né, Dani? Isso aí. Dani, iniciando nossa conversa de fotógrafo hoje, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Todos os fotógrafos que estão vindo, né, eu estou sempre falando perguntando sobre a história, porque eu acredito que é muito inspirador a gente conhecer a história de outras pessoas. Até porque a gente tem aquela impressão de que só quem passa por dificuldade, só quem teve aquele processo, ou então talvez que a nossa história não tenha um merecimento, né, igual a das outras pessoas. Então, eu acho que esse é o momento da gente ouvir histórias e se fortalecer até pela história das pessoas, né? Então, se você realmente puder compartilhar um pouquinho da sua história conosco, vou agradecer muito. Nós queremos ouvir um pouco da história de Dani Pinheiro. Vou fazer um resumo, um breve resumo, que é muita história, né? Já 10 anos aí já de fotografia. Mas eu comecei editando numa loja de revelação, né? Quando ainda tinha as câmeras analógicas e revelava, enfim, numa loja de revelação. E aí eu comecei a ver, porque eu editava e recebia fotógrafos, eu comecei a conhecer e ver a fotografia profissional, né? Porque hoje eu acredito que a fotografia, ela está mais acessível a todo mundo, mas há alguns anos atrás não, era uma coisa mais restrita a alguns grupos. Então eu nunca tinha visto uma fotografia profissional, né? Que é uma qualidade incrível, uma sensibilidade, um olhar outro. E aí eu atendi esses fotógrafos nessa loja. Comecei a me apaixonar
procurei na minha cidade, na região, não tinha ninguém que ensinasse fotografia. Aí um fotógrafo que eu conheci, que fotografou minha formatura, eu comecei a pedir a ele para me dar aula. Não tinha aula de fotografia, não tinha, né? Hoje é bem mais fácil. E aí ele, com muita insistência, eu montei a primeira turma para ele, para poder ele me dar aula. Então eu fui a primeira aluna da primeira turma, hoje ele vive disso, né? E ele começou a dar aula na região e aí eu me apaixonei, continuei trabalhando na loja, mas naturalmente saí, comecei a fazer casamento, era uma das poucas mulheres também, porque aqui na minha cidade as pessoas acreditavam que mulher não fazia bem, não dava certo fotografar casamento. E eu apostei, né? Fui em contra-maré, fotografei casamento durante muitos anos. Deu um gancho aí na sua conversa, que depois a gente vai voltar sobre isso, sobre a questão da fotografia feminina, né? Isso. E aí, depois a gente volta nesse assunto, que eu acho que é muito importante a gente falar sobre ele. Então, aí eu fiz casamento durante muitos anos, até que eu estava um dia navegando no Facebook, né? E vi uma foto de Érica Muniz, de Newborn, que também era uma coisa que estava começando. Foi a minha primeira fotógrafa que eu também assim, tive a experiência e me apaixonei pela fotografia de Newborn, porque assisti um presencial de Newborn ao vivo em Salvador, num congresso que ela fez em Salvador. Então, depois daquele dia, foi só fotografia. Eu fui para aprender sobre fotografia de casamento nesse congresso e voltei fotógrafa de Newborn. Nossa, que coincidência, que coincidência. Pois foi isso, eu vi uma foto dela, ela lembra como se hoje, uma foto com aquela asinha, né, é um clássico do Newborn, da fotografia dela, inclusive, e eu me apaixonei. E aí começou uma outra luta, que é uma longa história também, mas resumida é isso. Me apaixonei pela fotografia Newborn, corri atrás, fui a primeira também na minha cidade a fazer. E estou por aqui, larguei o casamento e continuei fazendo o acompanhamento de bebê. Show de bola. É isso. Quando você falou e começou outra luta, eu sei exatamente quando você falou essa outra luta, porque, como eu lhe falei, né, eu fui atrás do conhecimento da fotografia de casamento, e inclusive até de estúdio mesmo, porque nesse congresso foi um congresso maravilhoso, que teve Taca Neto com estúdio, teve Érica Muniz, enfim, assim, foi um mega evento, né? E eu fui para aprender fotografia de casamento, a me aprofundar, né? E voltei fotógrafa de recém-nascido, porque eu me apaixonei quando eu vi ela ali, manuseando, fotografando, com aqueles cliques, né? Que normalmente nos congressos que a gente participa, sempre aparece logo ao vivo, né? A fotografia. O resultado. E quando eu olhei, eu disse, poxa, eu quero fazer isso e tudo. E é exatamente essa luta que você falou, da gente deixar um mercado e migrar para o outro. É uma caminhada, assim, que ninguém consegue imaginar, talvez. É bem longa mesmo, essa caminhada de migração, de público, né, na verdade. Dani, como você falou aí, foi um gancho muito especial que eu queria falar com você, era essa questão do empreendedorismo e da fotografia feminina, né? Como foi isso, especialmente aí na sua cidade? Como você conseguiu lidar com isso? Quais foram os seus desafios em relação a essa visão de uma mulher fotógrafa, empreendedora, empoderada aí? Para ser honesta, assim, foi bem difícil, mas para ser honesta, eu não entendia, né? Eu era mais nova também, eu não entendia o motivo pelo qual, né, as pessoas diziam não dá certo mulher fotografando casamento. Foi em uma época, como eu disse, que o acesso a conhecimento através da internet era muito escasso, era quase nada, arrisco dizer. E eu não entendia, porque para mim fazia mais sentido mulher fotografar casamento, porque afinal a gente sabe que no casamento a estrela é a mulher, sim, né? São poucos os homens que sonham com a formalidade do casamento em si, eu não digo nem da união, mas de toda aquela formalidade, toda aquela pompa. Festa. É mais uma coisa de mulher, né? E não fazia sentido para mim, porque que uma mulher ia se sentir mais à vontade sendo fotografada por um homem do que por outra mulher. Não fazia sentido isso na minha cabeça. Mas eu via que era uma coisa de cultura, né? Só tinha homens, a fotografia antes do digital, ela era menos acessível, era mais difícil, né? Então foi um mercado que foi naturalmente dominado por homens, e a questão de trabalhar na noite, acredito eu, né,
que era também um problema para as mulheres trabalhar à noite, né? Casamento tem um ritmo bem puxado, então são 8, 10 horas de trabalho. Eu acho que culturalmente era um espaço de homens. E aí botaram na cabeça que mulher não podia estar nesse espaço. Eu lembro que falaram até para o meu esposo, né? Mas você vai deixar ela fotografar casamento como se fosse algum crime que a gente fosse cometer. E eu acreditei, eu falei, não, a mulher vai se sentir bem mais à vontade com outra mulher. Eu acredito, assim, que deveria ter 2 ou 3 que trabalhavam com os esposos aqui na minha cidade. Porque o esposo era fotógrafo, o primeiro fotógrafo, e elas acabavam acompanhando. Mas não existia um mercado, uma mulher que fosse, né, ela a fotógrafa. Sim. E aí eu apostei, nossa, o quanto... quando eu olho para trás assim, eu penso, eu não sei, honestamente, por que é que eu não desisti. Porque assim, não tinha nada que me favorecesse, a não ser eu querer. Porque eram as pessoas do mercado, quando eu digo eram fornecedores, pessoal de buffet, de casa de festa, todos esses fornecedores da área de casamento dizendo para mim, não vai dar certo. Com essas palavras, não vai dar certo. Mulher, não vai dar certo. Então, era familiares que, por não entender o que era fotografia, acreditavam que fotografia não dava dinheiro, falando assim, bem, né? Porque, afinal, a gente ama, mas a gente tem que cumprir, honrar com os nossos compromissos e ter uma vida verdade, boa, né? Do ser empreendedor, ou enfim, entrar no empreendedorismo, é isso, é entender que há uma empresa e a empresa precisa dar lucro, né? Porque esse é a máxima da administração, né? Sim. Que a empresa ela só vai ser viável se ela der lucro. É difícil falar isso, às vezes parece ser assim, meio até rude, né? Porque a gente tem muito aquele pensamento, principalmente da fotografia, né? Da coisa bonita, do sentimento e tudo. E é fato que é necessário e que isso é muito forte, né? No nosso trabalho. Assim como na medicina, assim como em todas as outras áreas, né? A gente não consegue imaginar que alguma coisa seja à frente do lucro, né? Mas é importante que essa empresa gere lucros, né? Senão, realmente, ela não está cumprindo seu papel ali, né? Exatamente. Então, tem que, né, alinhando aí essas duas conversas, tem que vender, né? Então, eram muitos obstáculos, assim. Era a questão do mercado, que não acreditava. Mas bem, quando eu digo mercado, eu digo bem o pessoal da área mesmo que estava acostumado. Mas eu comecei a observar, né, à medida que eu fui fazendo os pequenos casamentos e todo aquele processo de quem está começando, a gente cobra mais barato. Quando a gente não tem conhecimento, a gente faz isso. Até conquistar o meu espaço, muito devagar. Mas aí, enfim, quando deu certo, eu me apaixonei cada vez mais. E é gostoso, de certa forma, você olhar. Hoje eu ainda converso muito com isso com alguns amigos mais próximos. É gostoso você conseguir, né, chegar ali no seu objetivo e ver as pessoas que diziam para você que não vai dar certo, você não vai vender. Ver você dar certo e depois dizer, olha, eu sempre acreditei nela. É no mínimo curioso, né? No mínimo curioso, né, Dani? É verdade. Mas foi bem difícil, mas eu não desisti. E que bom que você não desistiu, né? Porque seu trabalho é maravilhoso, né? Acompanho através das redes sociais. A gente, apesar de nós conversarmos muito, né? Através do WhatsApp e tudo, mas a gente nunca se viu pessoalmente, né? Esses anos todos. Mas nada que a internet não nos aproxime. E hoje estamos aqui, né? Inclusive, batendo um super papo, mesmo online. Dani, e assim, em relação, eu sempre vejo, a gente conversa muito, inclusive, sobre empreendedorismo, né? É o assunto que nos liga bastante sempre nas nossas conversas. Inclusive, antes de iniciar aqui, né, nosso oficial podcast, estávamos batendo um papo sobre isso. E assim, queria que a gente conversasse um pouquinho mais, né, sobre o empreendedorismo na fotografia, né? Qual a importância que você, ao seu ver, existe, né? Tipo, Ju, eu acredito que não é necessário, ou é 50%,
100%, é 90-10? Qual é a visão de Dani nessa questão do empreendedorismo na fotografia? Olha, eu não acharia arriscado precisar em porcentagem, porque realmente é uma questão de achismo mesmo. Mas, baseado nesse achismo, eu acredito que dentro da fotografia, que é o que eu vivo, é 70%, é negócio. É uma coisa que é pouco falada, né? Que as pessoas, como você disse, às vezes evita, porque tem essa coisa do romantismo da fotografia, que a fotografia é uma coisa que tem o lugar do sentimento, e aí a razão não pode exercer esse papel junto, né? Mas até eu entender isso, que fotografia é um negócio também, eu não cresci, eu não melhorava, não conseguia comprar equipamento bom, eu não conseguia investir em até em cursos e tudo, porque não entendia a importância do empreender, né, na fotografia. E se tem ainda, eu ainda acredito que se fala muito pouco disso, né? Sim. Porque até para o cliente mesmo, a gente precisa muitas vezes não conversar da mesma maneira que a gente conversa com um colega de profissão, mas a gente precisa estar sempre mostrando que por trás daquele clique tem muito trabalho, até para ele valorizar o preço da nossa foto, que parece, né, que você clicou ali de maneira amadora, olhando de fora. Você já tirou foto mesmo? Porque você não me dá, né? Acontece muito isso. E aí aparece nessa época de influencer, né? Vai lá, faz foto do meu evento, não vai te custar nada. E na verdade custa, né? Eu falo muito isso. Quando eu dou os cursos de newborn, eu digo, sua câmera parada, ela tá custando, né? Ela tá gastando, o equipamento deprecia. Então, para quem está começando ou para quem já tem bastante tempo na fotografia e não ligou o radar para isso ainda, é 70%, porque como a gente estava conversando no off, né, a alma do negócio é a venda, né, os números não mentem. Então, se está tendo saída de dinheiro ou do seu tempo, que é seu maior ativo, e aquilo não está suprindo suas necessidades básicas, né, quando eu digo básica, é básico mesmo, você não está vivendo bem, você não está tendo uma folga, você não está se vestindo, você não está se alimentando como desejaria. Eu vou para o básico, é o básico mesmo. Porque eu conheço fotógrafos que querem desistir porque às vezes não tem o dinheiro do combustível para ir trabalhar. Então a gente vê que a falha está aí nessa questão. E em rede social agora, o nosso investimento é muito maior, né? Porque a gente é fotógrafo, a gente precisa entender de venda, né? Precisa entender de dinheiro, precisa, além dessa área financeira, entender de marketing, de certa forma. Inteligência emocional. Né? Enfim, não tem como fugir disso, né? Empreender na fotografia é passar a parte boa, os sabores de uma foto pronta, da nossa obra, né? Que a gente estuda para isso, a luz perfeita, a foto perfeita, o foco perfeito, mas por trás disso tem muito trabalho duro para essa empresa, né? Tá rendendo, tá gerando lucro, tá para lhe fazer feliz e continuar sendo saudável, né? A empresa e você. Sim, e eu acho que esse conteúdo, assim, até tem sido mais falado, né, ultimamente, essa questão do empreendedorismo na fotografia. Mas, ainda assim, eu vejo a necessidade de ser falado ainda mais. Até porque, para a nossa área da fotografia, parece ser um assunto muito novo, né? E eu digo novo não quer dizer que foi desse ano, mas se, enquanto a gente tem workshops, congressos acontecendo sobre técnica de fotografia, sei lá, há 20 anos, há 15 anos, especificamente sobre empreendedorismo, podemos falar, sei lá, sobre 5 anos para cá, algo mais voltado para isso, né? Eu falo até porque eu me formei em administração e vivi, né, o conteúdo, a parte, assim, teórica da parte administrativa, né, na faculdade, e na veia o empreendedorismo, né, desde nova, com meu pai e tudo, a gente ali na empresa, minha irmã, né, passando por todos os desafios que foi necessário para que a gente permanecesse na fotografia. E fui, inclusive, assim, para o primeiro Eden Brasil que teve, primeiros congressos que iniciaram na fotografia, eu fui para muitos. E nessa época eu já fazia meu curso de administração. E eu olhava aquilo e dizia, poxa,
As pessoas estão aqui aprendendo sobre fotografia, mas não tem nenhum conteúdo falando sobre administrar, porque, tipo, não vai acontecer nada se essa pessoa souber fazer a melhor luz, se ela souber ter a melhor câmera, mas se ela não souber administrar o negócio dela, a coisa não vai acontecer, né? Até porque a gente sabe que, eu acredito, né, que um dos maiores diferenciais no empreendedorismo, na vida de qualquer pessoa, é o agir, é o fazer. E você só vai conseguir fazer e agir se você tiver o conhecimento. E se você tiver realmente aquilo, né, dentro do seu ser. Assim, vou fazer, vai dar certo, tive o conhecimento e vou colocar isso em prática. Então, assim, eu sempre notei um pouco do vazio sobre esse assunto de empreendedorismo. Eu sinto com amigos fotógrafos, com colegas de trabalho e tudo, e vira e mexe, a gente tá falando sobre empreendedorismo e sempre surgem perguntas, né? Mas tá difícil de eu fazer isso, eu não sei como fazer isso, mas Ju, eu não tenho como contratar uma pessoa, como é que eu vou contratar uma pessoa, se tá assim, né? Então, assim, são perguntas que, se você se dedicar apenas ao conhecimento da técnica da fotografia, você não vai conseguir responder diversas outras que tá dando errado no seu negócio, né? Porque, de fato, para você responder algumas perguntas sobre empreendedorismo, você tem que estudar sobre empreender, sobre gestão de tudo, gestão de pessoas, gestão financeira, gestão de marketing. Você tem que entender sobre fluxo de trabalho, sobre, sei lá, inteligência emocional, sobre se descobrir, sobre quem é você, o seu papel, persona. É uma coisa, assim, gigantesca que acontece, né, antes do clique, como você mesmo falou. E muitas vezes, não é uma, nem duas, nem três vezes que eu sento com alguém ou que eu estou conversando com alguém e alguém começa a gerar aquela ansiedade, né, sobre as diversas dificuldades que estão acontecendo ali no mundo dela, né, na fotografia dela, na vida financeira, na vida profissional, as diversas dúvidas. E, tipo, nenhuma delas vão ser respondidas só com a técnica da fotografia. Só, tipo, eu acho que é a câmera que você tá que tá errada. Ou então, tipo, eu acho que é o ângulo que você tá fotografando errado e as pessoas não estão gostando. É a luz, muda a luz que vai dar certo. Tipo, não é isso, sabe? Tipo, a pessoa tá fotografando bem, ela tem uma boa câmera, ela tem uma boa visão, ela tem um bom olhar, ela é uma pessoa legal, tudinho, mas tem um monte de pergunta aqui atrás, antes do clique, que ela não está conseguindo responder, né? E isso, infelizmente, você sabe, né? Como empreendedora, demanda uma energia gigante, né? E muitas pessoas não estão assim, acostumadas a pagar esse preço. Muitas pessoas não querem pagar esse preço, né, que o empreendedorismo requer. É um preço muito alto. É um preço muito de abrir mão, né, da vida, muitas vezes da vida pessoal por um tempo, da vida, enfim, de tudo, né? Às vezes até financeiro, né? Enquanto você, como empreendedor, precisa abrir mão um pouco dali da sua vida, né, financeira, pessoal, para alocar para a empresa, né? Então, muitas pessoas não estão disponíveis para isso, né? E renúncia, eu acho que é quase a mesma palavra de empreendedorismo, porque a gente vive renunciando a algumas coisas, né? Sim, sem dúvida. É muita renúncia, né? E você tem que plantar, parece clichê, mas é verdade. Você tem que plantar aqui, né, com foco naquele objetivo para poder ter o resultado depois, né? E como você disse, assim, são muitas outras áreas que a gente tem que equilibrar para dar certo na fotografia, não só é a técnica e a luz. Uma coisa, por exemplo, que eu vejo que muitos colegas meus falam, eu não gosto de vender. E eu fico me perguntando, meu Deus, como eu já tive naquela fase de assim, de brigar com a pessoa, explicar, ensinar, né? E hoje eu já estou mais naquela fase, bom, é como você disse, ele não está disposto a pagar o preço, porque veja, como você é fotógrafo e você diz que não sabe vender. Então, como você espera que você ganhe dinheiro com isso? Seu cliente vai procurar você, eu vou fazer com Dani porque ela é maravilhosa, porque ela é perfeita, eu vou dar 1 milhão a ela. Não existe isso. Todo mundo vende, né? Em todas as áreas da sua vida. As pessoas negam isso. Ou falam, eu não sei vender,
ou dizem eu não quero vender. Ah, tá, então muda de profissão. Eu já cheguei a falar algumas vezes isso, muda de profissão. Então, você não pode ter o seu negócio. Ser fotógrafo é você ter o seu próprio negócio. Sim. Independente se você tem um espaço físico ou não, você que tem que se vender. Se você não sabe vender, não gosta de vender e não quer aprender, e tem gente que fala, não sei vender, então vou aprender, vou fazer um curso de vendas. Mas se você não quer, você está no lugar errado. Você tem que ser funcionário e não empresário, né? Não importa o tamanho da sua empresa. Se é aquela mãe que está em casa fazendo crochê ou mega empresário de uma multinacional, tem que saber vender, gente. E ninguém nasce sabendo vender, não é um chip que vem instalado. Então, existe também essas ideias errôneas das pessoas que acham que, né, não precisa aprender a vender, não precisa aprender a mexer com redes sociais, por exemplo. A gente viu aí que a pandemia acelerou esse processo, né, de ter que estar exposto na internet para muitas empresas antes que não estavam no digital. E hoje é um fato, eu acho que para fotografia ainda mais, né? Se você é fotógrafo, você não está na rede social, sinto muito, você não existe, né? E a pandemia acelerou isso e mostrou para diversas empresas essa realidade. Então, você tem que colocar isso na cabeça. O negócio da fotografia é você aprender a vender, correr atrás disso. Você tem que aprender a divulgar o seu trabalho, correr atrás disso. Você tem que aprender a mostrar pro seu cliente, né, o seu alvo, qual o seu cliente. E Dani, essa questão de vender que você está Tudo falando isso. aí, eu acho assim também, muitas pessoas, elas realmente não gostam de vender, né? E até fazem, eu vou terceirizar esse serviço, que seria realmente ter alguém para fazer essa parte de vendas, ou até mesmo contratar uma empresa de publicidade para estar ali te ajudando, te apoiando a fazer essa parte de vendas online, né, e tudo mais. Porém, a alma do negócio continua sendo você, né? Porém, a alma do negócio, a ideia, aquela coisa nasceu ali no seu coração. Então, querendo ou não, você, como você falou, precisa, assim, ter esse conhecimento de vendas para que aquela grande ideia que sai da inspiração possa partir do empreendedor, né? Porque eu acho que isso também é uma grande marca do empreendedor, né? Do não querer ficar parado, do estar aqui o tempo inteiro. Eu acho que o empreendedor, ele é incomodado, inconformado com o dia a dia. Ele faz uma coisa hoje e aí aquilo deu certo. Para qualquer outra pessoa que não vive no mundo do empreendedorismo, e eu digo não só na fotografia, em qualquer área, ela diria, pronto, tá ótimo, vou permanecer aqui enquanto tiver bom. O empreendedor não, ele faz. Aí fez, não, mas agora precisa melhorar, precisa mudar, precisa crescer, precisa fazer assim. E aí ele vai, ele fica inteiramente assim, conformado. O tempo inteiro, não há um momento de paz na vida do empreendedor, a verdade é essa, né? E realmente essa é uma questão assim, muito importante para que aquele empresário, aquele empreendedor tenha isso e que possa passar essa essência, mesmo que você queira montar um time para isso, mas você precisa passar essa essência, né? Porque senão não vai sair com a essência daquilo que você deseja. Eu conheço algumas pessoas realmente que muitas vezes terceirizam esse serviço, né? Tipo assim, não tô a fim de fazer, vou terceirizar, vou colocar alguém para pensar para mim. Mas é muito difícil que esse pensar saia realmente alinhado com o que a sua marca precisa, com o que você deseja passar, com o que realmente a sua demanda financeira, a sua demanda criativa, porque é outra pessoa, não é você. Então, eu acredito muito que é de suma importância que o empreendedor esteja ativo, mesmo que não seja ele que vai estar, de fato, com a mão na massa das vendas, entendeu? Porque, falando em vendas, a gente pode abrir o leque para todas as áreas do que precisa uma empresa, né? Como a edição, como uma gestão de pessoas, ou como uma gestão financeira, enfim. Eu acredito que é possível, sim, você terceirizar todo esse processo, né? E ainda assim ficar a essência da marca, mas é importante que, enquanto empreendedor, eu esteja presente ali, né? Eu simplesmente, vou contratar alguém e pronto. E essa pessoa faz do jeito dela, da forma dela, como ela quiser fazer, no tempo que ela quiser fazer, né? E isso é empreender, né? Não quer dizer que você precisa realmente estar com a mão ali no computador para sair a sua edição. Não. Você pode terceirizar esse serviço, outra pessoa pode fazer isso para você, desde que você alinhe com
a sua alma empreendedora e vai dar certo do mesmo jeito, né? Porque eu conheço muitos fotógrafos realmente que, não, só dá certo se eu editar. Se não fizer a edição, não vai ficar do jeito que eu quero. Se eu não fizer o atendimento, não, só eu atendo bem, só eu. E eu tenho diversas pessoas, assim, conheço até uma pessoa que não é da área da fotografia, mas conversando sobre esse assunto. Eita, caiu aqui. Coisas de podcast, ao vivo. Eu me mexendo da cadeira, que eu não paro, inquieta. Eu, né? A pessoa tem hiperatividade. Então, assim... então, né? Até já me perdi. Mas conheço outras pessoas que trabalham na área enfim, diversas áreas e falam muito sobre isso. Não, se não for... Eu preciso estar atendendo no WhatsApp. Sou eu quem tenho que responder. Porque eu respondo melhor, porque eu falo melhor, porque eu sei o trato do cliente. Aí se você pegar o WhatsApp dessa pessoa, não tem menos do que 40 mensagens não lidas e não respondidas e não feito feedback para muitos clientes. Então, assim, ela pode até achar que está sendo muito boa. Ela pode estar sendo muito boa para 1, 2, 3 ou 10. Mas para 38... tá ruim, não, entendeu? Então, e a gente... Perdão, te atrapalhei. Pode ir. Não, pode terminar. Então, não só ia concluir, né? Então, assim, dependendo do que você realmente tenha dificuldade, né? Se for vendas ou se for essa questão mesmo do atendimento, é possível você terceirizar tranquilamente. Você pode fazer esse serviço de terceirização. Você pode contratar alguém para fazer isso, desde que você treine. E aí vai, mais uma vez, a questão do empreendedorismo. Se você decidir terceirizar, contratar alguém, você sabe que vai ter um preço a pagar, né? Um preço a pagar em todas as áreas. Um preço a pagar literalmente, um salário a mais ali no seu custo fixo e tudo mais, como um preço a pagar de treinamento, de conhecimento, de gestão de pessoas, de área e tudo mais. Mas se aquilo te faz crescer e é importante para a tua empresa, ok, né? Mas é algo a mais que realmente o empreendedor tem que estar disposto a pagar esse preço se ele quer aumentar a sua lucratividade, né? Então, aí vai para qualquer área. Se for para venda, se for para a parte da edição, se for para a parte da diagramação, enfim, para todas as áreas da fotografia em si, né? Sim, e aí nós temos, mesmo, você veja como é amplo. E aí, dentro desse assunto, a gente ainda tem duas realidades. Tem a questão do saber delegar, né? Sim. Que é muito o que você estava falando, assim. Às vezes a pessoa não abre mão de delegar aquele trabalho, né? Não quer delegar a edição a outra pessoa, não quer delegar o atendimento a outra pessoa. E tem a realidade do fotógrafo que não pode porque não tem dinheiro. Sim. Né? Porque quem está começando, mal está pagando a câmera, a primeira câmera. Então, como é que ele não tem clientela suficiente para, por exemplo, pagar alguém para cuidar do WhatsApp? Ou pagar 2, 3, 5 reais a mais por cada edição na foto, aumentar aquele custo. E aí eu acho mais grave do que aquele que não sabe delegar, aquele que não entende a importância de saber vender. Por quê? Você não cresce uma empresa, a gente volta para o ponto inicial. Você não vai ter dinheiro para pagar alguém para editar se você não vendeu antes. Sim. Você não vai ter dinheiro, né, para pagar alguém para atender teu WhatsApp e colocar esse custo a mais de um funcionário se você não vendeu antes. Sim. Então, eu vejo ainda um erro maior de quem está começando nesse quesito, porque eu tenho experiências muito próximas que desistiram da fotografia, não porque não gostava de fotografar, mas porque não gostava de atender, não gostava de vender, não gostava daquele... Eu brinco até que é um jogo, né? Entre o cliente que vem, eu quero saber, por que é que eu vou pagar esse preço a você? Né? E aqui eu tô falando em preço mesmo. Por que é que eu vou pagar esse preço? Por que é que eu vou pagar 1.000, 2.000, sei lá, X reais a você? E a gente tem que saber vender e mostrar o nosso valor. Então, são duas realidades. E aí, eu volto sempre pro princípio. A venda é a base de tudo. Se lá atrás você não soube vender para crescer a empresa e contratar mais pessoas, você não pode delegar. Porque para delegar você tem que ter dinheiro também. Sim. Então é um ciclo meio que volta para a base, né? Venda. É verdade. Essa questão de delegar e vendas é como você falou. É fato que o início de todos é a questão da venda. É a questão de você... pelo menos a minha visão, né? Só um minuto, gente, que eu estou assim... um pouquinho engasgada. Não é Ana Maria Braga, viu, minha gente? Sim, essa questão do delegar, né? Como você falou, das vendas. Fato, eu acredito muito
que o início de todos é a questão da venda. Sim, com toda certeza. E principalmente quando você, como você falou, né, iniciando na fotografia, ali, tipo, o cara, vamos contar uma historinha de João. João foi demitido, a única coisa que ele tem é o dinheiro de comprar uma câmera fotográfica e é isso que ele fez. Comprou e vou viver da fotografia agora, né? E eu acredito muito que João, se ele tomou essa decisão, é porque ele gosta de fotografar. Não é porque simplesmente ele comprou a máquina e disse, rapaz, fazendo cálculos aqui por cima, eu faço uns cliques ali, ganho R$100 e vai dar tudo certo. A partir daí, né? Não, eu acredito que esse João que eu tô falando aqui é um João que gosta de fotografar. Que realmente, poxa, eu amo isso. Porque a primeira coisa que eu acredito muito no empreendedor é que ele busca um propósito, né? Busca o propósito de vida. Então, porque ele sabe que ele vai demandar esforço por um longo tempo na sua vida ali naquele trabalho. Então, enquanto ele não encontra um grande propósito, o empreendedor também é meio inconformado, né? Então, eu acredito que João é um empreendedor e ele encontrou na fotografia um propósito na vida dele. Poxa, gostei, amei, achei massa, eu vou eternizar a vida de pessoas, isso é um propósito de vida para a minha vida. Enfim, ele foi ali e encontrou o propósito dele. Porém, como a gente sabe que a empresa precisa dar lucro, né? João tá no início, só comprou uma câmera, não tem ninguém para ajudar ele. E aí eu aparto muito para aquela parte do fluxograma. Não sei se você já trabalha isso na sua empresa, mas eu trabalhei desde o início lá no estúdio. A questão de dividir. Eu fiz um mapa da empresa, entendendo desde o momento em que eu faço a captação do cliente até a hora que o cliente sai do estúdio, né? E está em casa a partir da fidelização. Então, entendendo que, exemplo, nós temos, em grande maioria, né? Parte de captação do cliente, pode ser através do Instagram, pode ser através do WhatsApp, pode ser através do site, e assim vai. E logo em seguida, tem a questão do atendimento em qual dessas canais de atendimento que eu acabei de falar, né? E aí depois tem a parte do agendamento, depois tem a parte da execução do trabalho, depois tem a parte da edição de fotos, da escolha, depois tem a parte da edição de fotos, depois tem a parte do envio, e assim vai até chegar em que o cliente recebe suas fotos e fideliza, né? Você tem que ter aquele pós-serviço com o cliente. Então, entendendo esse fluxograma e todinho, a estrutura da empresa, eu tenho pessoas que vão trabalhar em todas elas. Inicialmente, eu falo que na vida de João e na vida de qualquer fotógrafo que está começando, o nome dele vai estar em todas essas etapas. Possivelmente, sim, ele vai executar do início ao fim. Ele vai ser o cara que vai postar foto, ele vai ser o cara que vai responder o direct, ele vai responder o WhatsApp, ele vai agendar, ele vai estar no dia da sessão de fotos fotografando. Ou seja, ele é os 11 jogadores de um time de futebol, né? E ele tem que fazer gol e tem que ser campeão, porque senão o negócio não acontece, né? Mas, assim como um time de futebol, realmente não tem como uma pessoa sozinha jogar, né? Fazer todas as jogadas e dar certo. Não tem como. Infelizmente, isso é uma razão que você pode até começar, mas você não vai ter eu não acredito que uma empresa tenha sustentabilidade, ou seja, ela perdure, entendeu? Porque é cansativo. Humanamente falando, vai chegar um tempo que o seu eu, independente de você ser o cara mais apaixonado, de mais propósito que você trabalha, vai ficar cansativo. Você não consegue. O corpo, uma hora, ele para, né? E é por isso... E na melhor das hipóteses, você não cresce, né? E na melhor das hipóteses, você não infarta. Tipo assim, tá vivo, né? Não infartando, você tá no lucro, mas de resto, você ainda tem como, né? Ir no psicólogo, aí passa 3 meses na terapia, 5 meses usando uns ansiolíticos ali, e assim vai até uma hora parar de vez. Mas, em grande maioria, é muito difícil. Então, assim, o que é que eu enxergo, né? Que naquele primeiro momento, sim, é possível porque você tem um tempo determinado para isso, entendeu? Tipo, eu vou conseguir ficar aqui, você pode até no início se colocar um tempo. Poxa, eu vou passar 3 meses dando o meu sprint, o meu máximo nisso daqui. Eu vou conseguir, mas o meu objetivo é, pelo menos daqui a 3 meses, e olhando aquele fluxograma, entendendo que ali tem 10 funções, você tentar substituir pelo menos uma, entendeu? Ju, sim, mas...
Tipo, o cara vai contratar, digamos, que ele começou, ele achou que exemplo, que é uma realidade do fotógrafo. Muitas vezes o fotógrafo que está começando na fotografia, ele faz tudo, inclusive edita. E normalmente, eu conheço muitos fotógrafos que utilizam as madrugadas para a edição, porque durante o dia estão fotografando, né? Então, você acaba não tendo vida, nem mesmo para descansar. Então, um dos serviços, né, um dos fatores ali primordial que alguém quer terceirizar de imediato é a questão da edição de fotos, né? Então, assim, quando você diz, Ju, mas esse cara tá começando agora, ele vai terceirizar esse serviço, e aí eu falo sobre terceirização porque eu aposto muito na terceirização. Eu acho a terceirização genial, porque você adapta ao seu fluxo. Quando você tem um contratado, a não ser que seja realmente estagiário, mas enfim, quando você tem um contratado fixo, né, na questão de algum serviço, assim, quando você está começando, você não tem como adaptar ao seu custo inicial, né? O seu custo fixo. Então, você gera um custo fixo muito grande. E quando você tem um terceirizado, normalmente você paga por fluxo. Trabalho, né? Por trabalho. Então, se você trabalhou pouco, você vai pagar pouco. Se você trabalhou muito, você vai pagar muito. Só que quando esse João, ele tinha 10 funções e ele precisava trabalhar de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, e ele tira a edição e ele terceiriza isso, ele vai, inclusive, melhorar a noite dele. Ele vai dormir melhor. No outro dia, ele vai acordar melhor. Ele vai render mais. Possivelmente, ele pode criar mais. Possivelmente, ele vai fazer fotos mais legais. E talvez ele até venda mais por conta disso. Então, assim, ele fez um processo, né, que vai melhorar tudo na vida dele. Uma coisa simples que ele vai incluir naquele custo. Quanto é que uma pessoa cobra X? Então, vamos incluir aqui. Eu sei que parece ser muito grande, mas se você está fazendo um movimento de investimento, passa isso para o cliente também, tenta valorizar, tenta mostrar. Exemplo, se antes João, porque fazia sozinho, entregava um trabalho em um mês para o cliente e hoje terceirizado, o cliente recebe em 3 dias, o cliente vai ficar mais satisfeito. Se eu gero satisfação, eu gero vendas. Então, é um processo de investimento também, entendeu? Então, eu acredito muito que esse processo de investir em terceirizar, em não estar ali totalmente, eu preciso fazer tudo, mesmo que eu seja um fotógrafo iniciante, pode ser até uma coisa legal, mas eu acho que tem que ter um tempo para isso. Não dá para viver, tipo assim, porque eu conheço fotógrafos que estão há 10, 5, 6 anos. Não, mas é porque eu ainda não tenho condições de terceirizar. Não, acho que você ainda não teve a visão da terceirização, ou a visão de delegar, ou a confiança de delegar, entendeu? Porque é necessário para você poder investir o tempo em outras coisas, né? Porque às vezes, eu tô ali o dia todinho. Não, mas eu tô com tempo livre para editar. Beleza, mas se você tem alguém que faça isso para você, talvez esse tempo livre você tava investindo em conhecimento. Você estaria ali investindo em, em um workshop novo, em um curso, em ideias novas, sabe? Tipo assim, eita, vou fazer alguma coisa nova aqui, digamos, na nossa área da fotografia. Vou investir esse tempo aqui criando outro cenário, criando outra coisa. E se você estivesse ali parada editando foto, aquilo não iria acontecer, porque você estava parada editando foto, entendeu? Fazendo uma coisa que não é tão importante quanto a fotografia, né? Então, eu acho que, de fato, assim, é importantíssima essa questão da venda, e sim, de você abraçar todas as coisas, mas com a importância de ter um time para isso, sabe? Você dizer, não, a partir daqui, eu preciso me obrigar a pedir ajuda, sabe? Que seja pro WhatsApp. E hoje, eu digo porque eu tenho alguém que me ajuda no WhatsApp, nos atendimentos. Eu acho que é uma das prioridades, assim. Se alguém pudesse me dizer, Ju, hoje eu faço tudo. Você acha que para eu contratar uma pessoa seria em quê? Eu acredito que pro atendimento. Por mais desafiador que seja para muitas pessoas, contratar alguém, terceirizar esse serviço. Mas a minha visão é que o cliente hoje, ele é full time. Ele quer falar e ele quer ser respondido de imediato. Eu digo isso porque eu sou cliente. Quando eu estou buscando uma coisa, quem me responde primeiro muitas vezes ganha a minha venda, porque eu estou ali e estou querendo ser atendida. Receber aquelas mensagens prontas de,
Olá, eu sou maravilhosa, mas eu vou responder a você assim que eu puder. Quando sua mensagem estiver na lista de atendimento, então não fale novamente para que você não seja... Dá vontade de dizer, ou seja, eu sou a cliente e eu não posso nem falar de novo, porque senão eu vou pro final da fila. Gente, isso é uma mensagem absurda. Quem tiver essa mensagem, por favor, retire. Eu estou sugerindo que você retire, porque não existe, entendeu? Tipo Faz assim, um movimento oposto, né? A gente, quando quer fazer uma venda, como você disse assim, a gente quer gerar satisfação. E aí, nessa captação inicial, faz um movimento oposto. Em vez de a gente se sentir especial, a gente se sente mais um. Né? E às vezes até incomodando aquela pessoa. Tipo, a pessoa tá trabalhando, eu tô incomodando ela, porque eu tô aqui falando numa hora que não era pra falar. Então, tipo assim, eu acho realmente que são detalhes que, tipo, se talvez aquela pessoa que eu estivesse falando com ela, ao invés de ela ter mandado aquela mensagem, porque ela quer responder todo mundo, e possivelmente é isso que acontece, ela tivesse um terceirizado, alguém que respondesse pra ela, enfim, que seja fixo ou não, mas que imediatamente, quando eu falasse, ela respondesse, ela já teria ganho talvez 50% da minha venda, entendeu? Ou se eu não comprasse com ela naquele momento, pela satisfação do atendimento, em outro momento eu iria procurar novamente. Mas por aquele impasse já ruim ali, eu nem volto, nem procuro. E essa questão do atendimento na fotografia em si é complicado, porque, infelizmente, aí eu falo, porque conheço o mercado há muitos anos, eu acredito muito que o fotógrafo sofre com um problema sério de, assim, não vou generalizar, mas muitos do ego, sabe? O ego do artista. O ego do artista, ele quer sobressair em relação à persona do empresário, do empreendedor, que deve ser maior do que o ego do artista, entendeu? Então, assim, você precisa abrir mão do seu ego de artista, de eu sou o cara que tenho a D 1.550.000, que nem lançou na Nikon ainda, mas eu já tenho, porque a Nikon me mandou exclusivamente. E, tipo, para disso, minha gente, nós somos empreendedores, nós precisamos prestar um serviço para o nosso cliente, aquele cara, aquela mãe, aquela noiva que está falando com você, ela é uma cliente, ela quer ser bem atendida, ela não quer saber que ela está falando com João maravilhoso, top das galáxias, sentado à direita de Deus Pai. Não, você é fotógrafo, entendeu? Você é um prestador de serviço e ela quer ser bem atendida, independente de quem você é, né? Então, eu acho que essa coisa do ego do fotógrafo, ela ainda é muito forte na nossa profissão. Eu não sei se nas outras, mas na nossa é forte, viu? Eu acredito que em muitas sempre tem. E você falou uma coisa curiosa, né? Sobre o atendimento. E essa, eu não sei se você já viu, se acontece aí na sua cidade. Mas eu não sei se você já viu, que para mim é uma coisa problemática também, que tem o gancho com essa questão do ego, esses fotógrafos que agora mandam indiretas para o cliente através de dancinha, assim, educar. Sabe? Aqueles vídeos que são tipo assim, triste. Parece que tá querendo educar. Triste. Acabou o podcast. Não, essa questão do WhatsApp, não fale de novo. Aí quando o cliente liga para você tal hora, ou quando o cliente falando do movimento e do... Eu não diria nem a palavra movimento, mas assim, querendo educar um comportamento do cliente. Eu fico... É um filme isso? Eu tô vendo isso mesmo. Não sei se aí acontece isso. Colocar isso no algoritmo como algo proibido, para poder cancelar. Gente, não pode não. Negócio... Eu vejo demais mesmo, assim, fotógrafas que faz aquela questão que é legal, que viraliza, né? Porque a questão mais é a busca pela audiência. Só que aí nós vamos para o empreendedorismo. Por não ter uma visão empreendedora no caminho correto, a busca, né, da audiência acaba se desesperando. Eita, tô aqui. Eu falo muito sobre desespero. O desespero, ele é um dos pontos cruciais na vida de qualquer pessoa. No desespero... Péssimo conselheiro, né? Péssimo o desespero, ele faz você tomar decisões péssimas. Então, assim, eita, tô vendo que minha audiência tá baixa. Eita, tô vendo que eu não tô ganhando muito seguidor. Mas aquela dancinha
da cara do palhaço, Senhor, a cara do palhaço, ela é a pior que tem. Quem inventou aquela cara do palhaço no Instagram, nos Reels? Eu quero saber quem foi. Pelo amor de Deus, gente, aquela cara do palhaço. Aí bota uma indireta para o cliente, né? O cliente, que é a pessoa que paga suas contas. O cliente, que é a pessoa que literalmente abre seu Instagram com todo dedicação. Poxa, que massa essa fotografia. Aí, do nada, a cara do palhaço, minha gente, com indireta pro cliente. Não existe, não. Não bote cara de palhaço, não. Que vocês acabam com o empreendedorismo de vocês, viu? É só uma dica também, pelo amor de Deus. Eu fico, assim, impressionada. E, assim, eu não sei se já aconteceu com você. Comigo já aconteceu. De estar todo mundo fazendo uma coisa, você acha você sabe que aquilo não funciona, que é errado. E às vezes eu já me parei me perguntando, tudo bem, passou rápido. Mas me perguntando assim, será que só eu tô errada nesse mundo? Assim, será que eu tô louca? Me perguntei demais. Será que eu que tô fazendo errado? Porque se tá todo mundo fazendo isso, por que eu não tô? Então eu já passei em alguns momentos assim que eu digo, não, eu tô fazendo alguma coisa errada. Porque se tá tudo bem pra eles fazerem, né? Eu já me peguei em alguns momentos assim, porque também eu detesto polêmica em Instagram de trabalho. Eu acho que não é o caminho, gente. Perfeito. Pelo amor de Deus, não levantem bandeira política, né? Essa é a minha visão. Não levantem bandeira política. Eu acredito que nenhum empreendedor quer atender somente quem vota em A e quem vota em B, né? Então, assim, Instagram profissional não é lugar de batalha, né? Não é lugar de levantar bandeiras. Assim, eu acho que o máximo que a gente pode falar, e eu digo do nosso nicho, é sobre maternidade. Aí tudo bem, eu acho que é um caminho que ali rola umas polêmicas. Na verdade, daquilo que você faz, né? Sim, dentro do que você faz. Mas assim, tem polêmicas que, gente, não é o lugar de levantar bandeira, não é seu Instagram profissional. Sim. Aí, se você quer, você se engaja no seu pessoal, você pensa qual é o seu objetivo, tem isso também. É porque tem a imagem assim, eu acredito ser preservada. Que brincar, principalmente porque o Instagram nos deu ferramentas, né, como o Reels, enfim, os stories e tudo, da questão da descontração, né? E tem a questão dos algoritmos. Quanto mais polêmico, quanto mais, enfim, às vezes, inclusive, notícia ruim gera mais engajamento do que notícia boa, né? Tipo, quando você gera... tanto que às vezes eu fico impressionada, né? Alguém morre, aquela pessoa nem tinha seguidor. Quando você foi publicado que aquela pessoa faleceu e tudo, de repente aquela pessoa fica famosa do nada. Tipo, qual é a necessidade de alguém seguir alguém que faleceu e às vezes até por um motivo muito trágico e tudo mais, né? Então, assim, é complicado, primeiramente, entender a humanidade que estamos vivendo hoje. Mas... a questão da geração de conteúdo, que eu acredito ser assertiva, né? É você realmente traçar um perfil profissional. E eu acho que essa é a maior questão. Infelizmente, o mercado ainda sofre muito com amadorismo, né? É você ser aquela pessoa amadora e confundir a sua vida pessoal com a sua vida profissional. E aí vai aquilo que a gente falou no início. A distinção, né, da persona, das personas que existem, né? Principalmente isso. Você, enquanto pessoa, enquanto Juliana Falcão, tanto que muitas vezes no Instagram eu me refiro a tia Ju, né? A Juliana Falcão, como se eu fosse uma terceira pessoa. Mas é isso mesmo. Tipo, eu sou várias dentro de mim mesma, né? Tanto que o pessoal da publicidade que trabalha comigo, Roma, meu amor da minha vida, a empresa que trabalha comigo há muito tempo, amo demais. Quem quiser, segue lá, @ eu acho que é Feito Roma, ou Feito Roma, eu acho que é isso. Os meninos brincam porque, tipo assim, é como se eles trabalhassem para um monte de gente, para uma pessoa só. Porque o tempo inteiro eu me caracterizo, eu entro na minha persona de que eu preciso, entendeu? Enquanto aqui no podcast, né, essa pessoa que tá, enfim, que não é a tia Ju, porque a tia Ju, ela tem uma personalidade, não é infantil, mas uma personalidade que precisa se conectar com crianças, né? Então, eu preciso falar, eu preciso me comportar, eu preciso olhar, eu preciso me baixar, eu preciso abraçar, eu preciso, enfim, me comportar como
uma persona para crianças, né? E não para um adulto necessariamente. Aqui eu já sou outra persona, porque eu estou em um podcast, eu estou num conteúdo que precisa gerar informação, que eu lido com adultos, e a gente está gerando um conteúdo diferente daquele conteúdo que eu gero ali, né? Então, assim, para cada área, realmente a gente tem que entender quem é a nossa persona. E muitas vezes, eu acredito que na fotografia e até em outras áreas, as pessoas confundem essas personas e aí joga tudo num canto só errado, né? E principalmente essa questão, eu acredito que, como você falou, a pior é a parte do infligir o cliente, né? Colocar assuntos, conteúdos, frases que machucam o cliente, né? Porque cliente nenhum quer ser machucado, né? Então, acho que não é ruim você brincar com a sua área, né? A gente, por exemplo, trabalha com maternidade, existem várias coisas, né? Do tipo, se a mãe vai querer ter mais de um filho, né? Se a mãe, como é que tá as noites da mãe, que não estão dormindo bem ou estão dormindo bem, é um conteúdo, né? Mas é algo que, assim, gera brincadeiras, é bom, né? É algo que as mães sorriem, se identificam, né? Mas ninguém se identifica como cliente ruim. Você não quer se identificar como cliente ruim. Se alguém postar aqui, você vai, não, eu espero que esta mensagem de Dani não seja para mim, porque não sou eu, né? Então, não é algo que você quer se identificar ali. Exatamente. E assim, esse é um cuidado que a gente tem que ter com a imagem, né, Ju? Isso, Dani, você falou certo. Eu não sei se você hoje, pelo que você falou, você tem uma equipe, né? Mas tem que ter esse cuidado também para que a empresa que esteja te auxiliando, ela não saia de quem é Juliana também, né? E é isso que eu falei do terceirizado, né? Tipo assim, eu sei que existem, a maioria das pessoas, não sei se você tem alguém que trabalha para você nessa área da publicidade, mas por um longo tempo também era eu, sozinha ali, dentro das 10 funções que Ju fazia, uma era a parte publicitária também. E chegou num momento que era mais uma função que eu já não conseguia mais dar conta sozinha, porque estava cansativo. E eu sabia que se eu terceirizasse essa função, eu teria como produzir mais, fazer algo ainda melhor, né, do que eu sozinha. Até porque é aquilo, Dani. Nós, hoje, por exemplo, somos fotógrafas de infantil. Então, o que é que a gente faz? A gente pega todo o nosso conhecimento, nós pegamos todo o nosso investimento e investimos em uma única área, né? E ali a gente se potencializa, ali a gente investe e tudo mais. Assim são outras empresas, né? Alguém parou e disse, poxa, eu vou abrir uma empresa de publicidade, eu vou ser o cara do Instagram, eu vou conseguir melhorar a arte e tudo mais. Então, vou ser sincera pra você, várias vezes eu sentei na frente do computador para fazer uma peça para postar e não saiu absolutamente nada, porque a minha cabeça estava exausta de pensar no mundo da fotografia, estava exausta ali na coisa da criação, do empreendedorismo da minha área. E, literalmente, parar ali para criar aquela peça era desafiador para mim. Mas eu sabia que aquela peça ia me surtir. Eita, Senhor, foi ótimo. Mas ia me gerar resultados impactantes, entendeu? Então, eu precisava fazer aquela peça com qualidade, mas eu não tinha capacidade para fazer aquilo, eu não tinha habilidade, eu não tinha as ferramentas e não era pessoa qualificada para isso. Então, eu percebi que eu precisava terceirizar. Então, hoje, realmente, eu tenho uma empresa que trabalha comigo. Então, diariamente, os meninos me cobram. Você sabe, como empreendedora, como é difícil gerar conteúdo diário, como é difícil gerar peça diariamente, como é difícil. E ter alguém que faça isso para mim, hoje é fundamental, porque realmente tem dias que eu não estou com vontade. Isso é normal, porque nós somos seres humanos. Então, assim, se eu não tivesse uma empresa, talvez eu tivesse um time muito maior no Instagram, porque o meu dia a dia ia deixando, entendeu? E os meninos estão ali o dia inteiro, sempre me cobrando, né? Fazendo aquele serviço que é importante hoje no digital, né? Que a gente vive no digital, então é importante. Sim. Eu acredito, eu não sei como acontece com você, mas assim, eu acredito que a maioria, acredito não, né? Aquela história, eu busco ter certeza dentro do meu negócio do que eu tô falando. Então, assim, eu sei que a maioria dos meus clientes que vêm hoje são
do Instagram, sim, né? Sim, com certeza. Tem aquela clientela que vem indicada, sim, existe, né? Do cliente que a gente já tem, e nosso tratamento com ele faz com que ele conquiste outros clientes. Mas a gente sabe que aquela coisa também, que é outro cuidado que a gente tem que ter. Se a gente faz um bom serviço, quase nunca as pessoas comentam. De repente comenta ali, que alguém pergunta, mas se você faz um mau serviço, ela faz questão de falar para todo mundo. Hoje, se brincar, faz live no Instagram para falar mal de você. Então a gente tem que ter esse cuidado da imagem e tem que ter essa presença digital, né? É curioso, assim, parece brincadeira, mas não. Quando eu comecei, eu acho que eu me lembro que a primeira campanha do Dia das Mães, feita aqui na minha cidade, que é uma cidade grande, mas assim, ainda em algumas áreas está engatinhando, por assim dizer. Eu lembro que eu fiz essa campanha do Dia das Mães e falei do cenário, gerando valor para isso. Não era normal, não era comum, não era natural o próprio dono do negócio ser o influencer da área dele. Sim. Aqui o influencer explodiu na área de moda. É uma cidade que é polo de confecção, então a gente tem Toritama, que é a segunda maior de jeans, eu acho, do Brasil. Aqui próximo à minha, então Caruaru tem a maior feira da Sulanca a céu aberto. Então é uma cidade que vem da moda, e a influencer, né, essa coisa do influencer digital mesmo, de abrir a câmera e falar nos stories com o público, só podia, no imaginário da população, só podia se fosse uma influencer de moda. Então tinha aquela coisa né, quer ser blogueirinha, né, do termo pejorativo, em relação ao empreendedor gerar valor para sua marca ele mesmo. E aí quando eu comecei, eu fui a primeira a falar dentro da fotografia, né, não nas outras áreas, mas na fotografia eu fui a primeira a falar aqui. Um dos meus melhores amigos, na época, foi o primeiro, assim, um dos meus melhores amigos, ele me mandou um direct falando: que coisa feia que você tá fazendo, ninguém quer olhar pra tua cara, as pessoas querem ver o teu trabalho. Ele falou desse jeito. E assim, me jogou um balde de água fria, porque era uma coisa que estava começando, foi algo... Quando eu saí do casamento e entrei pro infantil há 6 anos atrás, então não tinha essa explosão que hoje tem, que se fala disso. E eu fiquei super mal, né? Eu falei, poxa, será que eu tô pagando mico mesmo? Só que eu, de maneira instintiva, foi por instinto, eu não tinha quem fizesse para mim, não tinha dinheiro, então eu não podia contratar um influencer, então eu pensei, eu mesmo vou falar. Eu vou falar que eu vou fazer um Dia das Mães, que vai ser assim, então vou falar do cenário, eu mesmo vou falar, foi uma coisa instintiva. Depois que ele falou isso, eu fiquei muito mal, eu disse, eu tenho que procurar algum profissional que me oriente, que diga se eu estou fazendo certo ou não, se eu estou pagando mico, ou se eu chamo a mãe para falar isso, né? Que as mães influencers também já tinham. E aí foi quando eu fui atrás de estudar marketing, também não tinha acesso. Eu fui numa empresa, achei uma pessoa que por fora da empresa me deu aula, e ela falou, não, Dani, não é uma coisa comum, mas você está no caminho certo, você pode mesclar. E aí foi me ensinar essa questão da produção de conteúdo e tudo. Mas assim, então eu acho que eu aprendi na base, que hoje as pessoas copiam muito essa coisa que a gente... Qual é o gancho que eu estou fazendo? Essa questão do cuidado com a imagem, do vender tudo. Quando eu comecei a falar e pensar nessa minha imagem, na persona, eu fui para a base, né? Eu não olhei vários influencers que já estavam fazendo e copiei. Teve alguém que era de uma agência de publicidade que ela me falou, olha, isso você faz, isso você não faz. Então, não ofende, né, entre aspas, o cliente dessa maneira. Não fala de política. Você vai abrir aqui, anotar no seu caderno o que é que você vende e você vai construir dentro disso, né? Tem a questão do falar, do toque pessoal, que eu falo dos meus filhos, eu falo, né, dessa minha vida da maternidade, mas eu doso, né, porque eu sei que o cliente, ele quer ser o foco, ele quer ser o alvo, ele quer que você esteja ali para falar dele. Então, agora com a explosão, né, da internet, eu vejo que as pessoas se perderam um pouco e não buscam, como é que eu posso dizer assim, a intenção. Qual é a intenção? Eu vejo muito, acompanho, você sabe disso, né? Inclusive você estava para vir palestrar aqui sobre empreendedorismo quando a pandemia explodiu, né? Mas a gente vai acontecer. Deixa o Benício ficar um pouquinho, deixar a mamãe dele viajar, que vai acontecer. Então eu acompanho muito você e eu vejo, porque eu penso, eu estudo, eu vejo que seus posts têm intenção. Um story seu tem intenção. Que seja do café,
que está falando do seu hábito, que seja da comida que você está falando, que seja do seu próprio filho, eu vejo que não é aleatório, tem intenção. Isso. E eu observo muito hoje as pessoas, os fotógrafos perdidos. Um dia ele tem uma personalidade, outro dia ele tem outra, um dia... E eu fico, meu Deus. E aí eu volto para aquilo que eu digo, será que todo mundo enlouqueceu? Eu tô num mundo paralelo. Eu acredito muito que as pessoas, elas têm necessidade, assim, a empatia, né? A questão da empatia é trazer as pessoas para perto, para passar por aquilo que você passa, por saber que você não é única naquele barco, né? Porque, às vezes, eu acredito que a gente tem a impressão que a gente tá num barco ruim e estamos sozinhos nele, né? Mas não estamos, gente. Assim, todo mundo passa por dificuldades, né? Por trás daqueles 15 segundos de stories, há muita luta, há muita dificuldade, né? Muitas vezes a mãe não imagina nunca, né? Que tem dias que eu choro, tem dias que eu fico triste, tem dias que eu não tô bem, tem dias... E o mais interessante de você entender o seu papel, né, pessoal e profissional é esse, assim, você entender que infelizmente parece ser difícil, parece ser até insensível dizer isso, mas mesmo nos dias muito ruins que talvez as mães não notaram, naquele momento que a mãe entra pela minha porta, eu entendo que a partir dali não é mais a Juliana pessoal, literalmente, que talvez não esteja num dia difícil, talvez esteja passando por alguma dificuldade pessoal mesmo, enfim, com a família, no casamento, com a irmã, com um parente, enfim, qualquer coisa aleatória que a gente passa realmente financeiramente. E naquele momento que o meu cliente entra, eu consigo me posicionar na pessoa de profissional. E esse é o grande pulo do gato, que muitas pessoas, elas não conseguem fazer isso. E elas continuam no pessoal, e elas atendem mal o cliente, e elas são rudes com o cliente, e elas dão a desculpa porque para ela não foi um dia bom. E aí elas começam a falar sobre assuntos que não é legal naquele momento da sessão, não consegue sentir que naquele momento você precisa conhecer o seu cliente e falar o mundo, o universo que ele está querendo conversar, porque cada pessoa vive um universo diferente, inclusive. Então, o que eu converso com Maria, às vezes não é o que eu converso com Joana. São assuntos diferentes, porque ela está numa vibe, ela é uma pessoa, ela tem uma dinâmica, e eu vou tentar ali me conectar com ela, eu vou tentar conversar algo que seja do universo dela, vou tentar me conectar com aquele bebê que não é diferente que é diferente do outro. E não dá para fazer isso se você não tem um posicionamento profissional e entende que a partir do momento que o seu cliente entra ali, aquela pessoa que hoje está passando por dificuldades, infelizmente é duro, dói, machuca você dizer isso, mas ela precisa dar um espacinho para o profissional entrar. E se você, naquele dia específico, acredita que você não consegue fazer isso, como dias que já aconteceu comigo no estúdio, de verdade, dias que eu acreditei que a minha pessoa profissional não conseguiria dar espaço para a minha pessoa pessoal, a minha pessoa, né, a minha persona na minha área pessoal, iria dar espaço para a minha pessoa profissional, eu literalmente desmarquei todas as minhas sessões. E aí, minha assistente foi sincera hoje não está disponível, a gente vai precisar reagendar e eu vou ser justa com a minha cliente, eu vou ser honesta com a minha cliente, eu vou ser verdadeira com ela e eu vou atendê-la no dia que eu for profissional e fizer o meu melhor para ela, porque ela está pagando e ela não quer saber se hoje eu tô ruim, se eu tô com TPM, se eu tive dor de barriga, porque se eu me coloquei ali foi para atendê-la bem. Assim como eu, como cliente, desejo. Se eu vou contratar um serviço e a pessoa diz, cabeleireira é um problema, assim, eu acho que, de fato, literalmente, tão quanto o fotógrafo cabeleireiro é um negócio, assim, surreal, que você precisa pegar ela no dia bom, porque se você pegar ela no dia ruim, minha filha, haja mecha manchada na sua cabeça. E digo isso porque já tive um monte. Para quem é loura sabe da luta por da batalha que você é para pegar a sua cabeça. Você tem que ligar para ela antes. Como foi a sua noite? Você tá bem? Deu tudo certo no seu dia? Pois hoje eu vou, porque senão o negócio é feio. Então, assim, não dá para fazer isso, entendeu? É realmente, apesar de ser difícil, né, desafiador, mas é importante a gente, né, ter esse discernimento aí entre pessoas, né, na fotografia.
que é mais uma habilidade, né? Essa parte do emocional, Sim. da inteligência emocional, Inteligência né? emocional. Eu até estava assistindo umas palestras. Eu gosto muito da área de coach, sabe? Eu acho interessantíssimo. Ao mesmo tempo, eu acho perigoso. Eu acho que há um limiar ali muito tênue entre a verdade e o caminho dos ensinamentos do coach e a fantasia e a cobrança demasiada, sabe? Eu acho que em alguns momentos, em alguns ensinamentos, o coach ele cria uma realidade paralela entre uma pessoa meio que inexistente mesmo, assim, uma perfeição de um ser humano que é muito pesado para um ser humano normal tentar ser, sabe? Algumas pregações de coach. Acho que é importante a gente sempre estar desejando o nosso melhor, a busca pela nossa melhor performance, a busca pelo nosso crescimento, né? Mas eu acho muito desafiador, eu posso estar totalmente errada, aquela questão da perfeição. Não sei se você já viu o círculo, né? Que o coach tenta fazer com você, gire no círculo de uma forma que não haja nenhuma área da sua vida que esteja ruim, porque se ela estiver ruim, ela vai estar com a baixa ali na nota, então você vai acabar, em vez de ter uma roda, você começa a ter deformidade, né? Só que eu também acredito que nós, seres humanos, eu acho que é inerente da nossa humanidade, da nossa personalidade, nós só crescemos nas dificuldades. Então, eu acredito muito que sempre em uma área da nossa vida a gente vai estar passando por algum desafio, independente pode ser até que em algum momento, um dia, nós conseguimos deixar aquela rodinha certa, assim. Mas no outro, alguma coisa vai acontecer de você precisar romper um desafio. E naquele momento, você vai dar uma nota baixa para alguma área da sua vida, eu tenho certeza, entendeu? Então, assim, eu acredito muito que a roda perfeita, por anos até a sua morte, quem prega isso, eu não acredito de verdade, sabe? Mas, acredito muito, né, na questão do coach, do aprendizado da inteligência emocional, da importância, né, do conhecimento dessa área. Acho que todo mundo deveria estudar mais sobre inteligência emocional, porque é fundamental, inclusive para o empreendedorismo, para o fotógrafo, ter essa questão de inteligência emocional. É importante demais. Deu uma parada no áudio, não foi? O áudio, Dani. Será que bateu aí? E aí, equipe? Aqui tá parecendo normal. Voltou? Para quem está acompanhando, né, que ouviu a gente falar aí da roda da vida, eu já fiz acompanhamento com coach, né? E para quem não fez ainda, eles fazem assim. É como se, imagina uma pizza aí, várias fatias, né? E é como se esse organograma aí que eles fazem, cada fatia dessa é uma área da sua vida. Então, é a da família, da empresa, né? É a espiritual, que não importa se é religião ou não, mas é a questão da espiritualidade. Enfim, e eles pregam, não vamos generalizar, e alguns pregam que a gente tem que estar sempre com essa roda da vida equilibrada, né? Então, todas as áreas da sua vida tem que estar ok, você tem que estar feliz. Eu também não acredito nisso, né? Pelo contrário, eu acho que a gente pode estar ali com as áreas bem próximas, mas nunca equilibradas, não tem como. Porque quando a gente foca em uma coisa, e aí o empreendedor vai sentir muito isso, você pode dizer com muita precisão isso, né? Como a gente já falou, para você ter sua empresa funcionando, você demandou muito e ainda está nesse processo de muita energia. Então, assim, quando você foca ali na empresa, querendo ou não tem como você ver tua mãe todos os dias, jantar com os teus irmãos uma vez por semana, não tem como estar 5 dias da semana na academia, não tem como estar com o corpo de sonho. Gente, impossível. Eu estava assistindo uma palestra nesse dia, rapidamente, assim, podcast também, era uma pessoa falando, né, que a partir de agora, como era coach, e conseguia uma vida em abundância, enfim, em harmonia e coisa e tal, e hoje conseguia ter uma vida com os filhos maravilhosos, aquela pregação, né, realmente sobre a questão da perfeição, tipo, o cara é milionário, mas o cara palestra, mas o cara também dá atenção aos filhos, à mulher, ao marido, viaja, tem 10 empresas e consegue
tipo, assim, não dá para entender que isso é real, porque humanamente possível você só tem 24 horas, e não dá, o dia dessa pessoa não tem mais do que o meu, eu tenho certeza absoluta. Por mais que você acorde 4 horas da manhã e vá dormir meia-noite, vá dormir mais, assim, o corpo é igual, a matéria da gente é igual, então a gente entende que chega dias de cansaço, estafa e tudo mais. Mas especificamente nesse momento, essa pessoa falava disso, e antes ele tinha comentado que vinha de uma série de outros dias de palestra, né? Então, para mim, já meio que caiu a ideia da atenção, porque se você vem de vários dias de palestras em cidades diferentes, então fazem vários dias que você não vê sua família, né? Então, assim, é muito fácil hoje se vender coisas na internet. E, assim, a verdade, para mim, de verdade, eu amo a verdade. Eu amo a sinceridade. Eu amo você ser verdadeiro, sabe? E, infelizmente, parece que hoje, para você ser bem-sucedido, você precisa mentir. Você precisa ser um grande mentiroso. Porque se você falar a verdade, você não vai ter sucesso na vida, sabe? E, de verdade, assim, todos os dias eu tento lutar contra isso, porque não é possível que a verdade, ela não prevaleça em tudo. Você ser honesto, você falar que tem dias que é ruim, gente. Tem dias que é ruim se levantar, tem dias que dói, tem dias que não é fácil. Quando meu filho abre os braços e você quer ficar em casa para dar atenção a ele, mas para mim, eu vejo a minha vida, às vezes, em ciclos, como se fosse uma grande luta de boxe, sabe? Tipo assim, quando o lutador, ele precisa ter uma luta, ele tem luta dia tal. Gente, a preparação para aquela luta, ela é fenomenal. Ele não toma água, ele fica em banheiro de gelo, ele tem que desidratar, ele não come. É um sprint de físico muito grande, né? Para ele vencer aquela luta, para ele estar ali no box, no peso certo, na medida certa e tudo mais. Porém, o lutador tem vários outros meses que ele se alimenta bem. Eu não estou dizendo que ele se alimenta mal, ele se alimenta bem, ok. Ele não precisa ficar desidratado. Ele está treinando. E eu comparo muito a minha vida assim. Às vezes eu passo muito tempo treinando, que é o quê? Mantendo o meu negócio ali, no processo, né? Todo dia. Não dá para parar de treinar, tem que levantar todo dia, tem que ir para a luta, tem que fazer a coisa acontecer, tem que manter o músculo, ok. Mas existem momentos que eu preciso dar um grande sprinter, que eu tenho uma grande luta, eu marco aquela luta e eu preciso dar o gás para estar bem naquele dia. E, infelizmente, esse sprinter, ele vai fazer com que eu tenha que abrir mão de muita coisa. Se o lutador precisa abrir mão de tomar água, às vezes eu tenho que abrir mão de estar mais tempo com a minha família. Às vezes eu preciso abrir mão de gastar mais comigo mesmo e poupar para aquilo que eu preciso, né? Eu preciso abrir mão de dormir um pouquinho mais e demandar mais tempo na minha empresa e ficar lá limpando o chão, organizando, vendo o que é que tem de mais. E é isso, é um grande sprinter para a batalha acontece, ou seja, aquilo que eu planejei acontece e depois é só treinar, é só manter, até outra vez, isso vai se repetir para sempre, né? Até que uma hora eu realmente pare de fotografar, mas enquanto não, vai ser sempre um grande treino e batalha, né? Então, eu acredito que é isso. Dani, eu gostaria que você pudesse falar, assim, deixar suas palavras de conselho, né, para a gente finalizar nosso podcast de hoje, para você falar um pouquinho sobre o que é que Dani tem de conselho para quem é empreendedor, para quem está na fotografia, para quem gostaria de priorizar algo. Fala aí, Dani, é você. Tá mudo de novo, né? Só um minutinho, Dani. Vitor? Foi? Foi. Vai, agora vai. Foi? Eu acho que se eu pudesse dar um conselho só para todos os fotógrafos, é difícil, mas eu acho que esse é bem importante. Planejamento. Eu acho que acima do planejamento, eu ficaria com a intenção, né? Porque atenção em uma coisa sem intenção é perca de tempo.
Às vezes a gente dá atenção muito a uma coisa que ela não vai ter frutos, não vai ter produtividade. E às vezes a gente precisa alinhar outro lugar. Então, para a gente ter certeza se a gente está fazendo a coisa certa, tem que ter objetivo, Ju. Então, acho que você, com sua empresa, você tem o objetivo. Seja para dar uma melhoria de vida à sua família, o que seja. Mas eu acho que está faltando intenção. O que é que você quer? Onde é que você quer estar daqui a 5, 10 anos? Você quer fotografar até ter 80, 60, 70, enfim. Eu acho que está faltando, Ju, planejamento. As pessoas estão perdidas, atirando para todo lado. Sim. Pensando no amanhã, mas não pensando a longo prazo. Então, eu acho que isso é importante. Tenha planejamento. O que é que eu quero? Se as pessoas que ficaram aqui, as pessoas que ouvirem esse podcast depois, pararem um minuto, né, para afiar o machado, né, como você disse aí, se preparar para a batalha, focado nisso, o que é que eu quero? Eu acho que já vai mudar bastante o negócio delas, né? Sim. Eu estou fazendo tudo que eu faço aqui é com intenção. Então, eu quero chegar ali, naquele ponto. Eu acho que ajuda bastante. Tá faltando planejamento. Às vezes, como você começou o podcast, achei genial. Até anotei aqui, né? Essa falta de, eu não sei fazer isso, Ju, não dá certo por isso, por isso. Eu sempre me pergunto, que habilidade tá faltando eu aprender para eu corrigir esse problema? Sim. Então, eu sempre estou em busca disso. Não está dando certo aqui, o que é que está errado, né? Você me perguntou como é que está o mercado aí, eu falei, eu estou analisando, ainda não sei. Mas eu estou em busca dessa resposta. Sim. Então, acho que falta isso. Planejamento, intenção. Eu não diria nem foco, porque às vezes as pessoas têm foco, mas têm foco para coisa errada. Sim. Tá faltando saber o que quer de verdade. Acha que sabe, mas eu acredito que depois vai rolar esse papo, depois no off, mas eu acredito que muita intenção e muita prioridade mudou na sua vida depois de você ser mãe, né? Sim, então você ajustou as velas do seu barco para um certeza. novo objetivo. Então acho que, gente, vamos parar para pensar o que é que a gente está fazendo, se a gente está no piloto automático, se está faltando intenção, né? É isso. É isto, gente. Dani, muito obrigada, de verdade, por você ter aceito esse convite, né? Eu tenho certeza absoluta que nós vamos nos encontrar pessoalmente. Que, né, nossos projetos aí de palestras em relação à nossa área de empreendedorismo, que a gente tanto ama, né, falar, vai sair, se Deus quiser. De Sim. toda forma, eu já sei que o Mega Encontro vai acontecer esse ano, então eu tenho certeza que você vai vir. Em o nome de Jesus, venha embora pro Mega Encontro. Então, se eu não for, você virá para João Pessoa. E é isso, Dani, eu agradeço demais, né, sua disponibilidade, seu carinho, suas palavras, né, assim, conversar com profissionais, fotógrafos de diversas áreas da fotografia e diversos lugares da nossa região. O propósito do Conversa de Fotógrafo inicialmente é que possamos começar com os nossos fotógrafos da nossa região, do Nordeste, porque a ideia é fomentar, realmente assim, incentivar essa questão do conhecimento na nossa área, né? Nós sabemos, e aí eu falei no meio do podcast, né, a questão do ego, da fotografia. Nós sabemos que muitas vezes na nossa área falta muito companheirismo, falta muito entrega um do outro. E aproveitando, né, para incentivar os fotógrafos, gente, é importante que haja união, né, que haja companheirismo, que haja troca, porque tudo que soma é muito legal. Se diminui, não tá legal, mas se soma, é o caminho certo. Então, eu percebo que esse movimento do podcast, do Mega Encontro, dos workshops, dos cursos, eles agregam, eles somam. Então, se soma, tá certo. É isso aí, vamos no caminho, né? Então, o podcast tem esse objetivo hoje, né? O Conversa de Fotógrafo tem esse objetivo hoje de fomentar, de mostrar os nossos fotógrafos nordestinos, né? Porque nós sabemos que há uma grande movimentação, né, no sul, as nossas amigas fotógrafas sulistas e tudo. Eu acredito que há um destaque muito maior ainda em relação a nós daqui do Nordeste. Sim. Então, eu acredito muito assim que esse é um dos grandes propósitos do Conversa de Fotógrafo, né? Você falou sobre objetivo, de ter objetivo em algumas áreas da sua vida. E esse desde que eu até conversei muito com o Luiz, né, da Mega, eu disse, Lu, eu acho que a ideia do Conversa de Fotógrafo é esse, é a gente trazer
a vista, sabe? Colocar a luz, assim, como a gente fotografa o nosso cliente, né? É colocar essa luz nos nossos fotógrafos aqui do Nordeste, para que as pessoas conheçam, né, a história, a alma, a essência, o conteúdo, porque muitas pessoas olham, nos vê ali com a câmera fotográfica e acreditam que aquele é o nosso único conhecimento, é saber fotografar, é saber apertar o dedo, né, porque muitas vezes ainda olha e diz, menina, tua câmera é maravilhosa. Então, assim, não é só a câmera que é maravilhosa, né? A fotógrafa, a empreendedora, a mãe, a esposa, todo o resto precisa estar numa sintonia muito boa para o clique acontecer, né? Então, o objetivo do Conversa de Fotógrafo é esse, é dar luz, é mostrar, trazer para perto os fotógrafos, principalmente a nossa fotografia do Nordeste. E aos poucos a gente vai dar voz a todos, assim, eu tenho falado muito nos grupos, tenho conversado, gente, todo mundo eu desejo assim, que a gente dê oportunidade, sabe, assim, de conversar, de falar, de conhecer mais. Vamos ter, né, através dessa tecnologia maravilhosa que é o online, poder conversar com fotógrafos do interiorzão mesmo, aquele fotógrafo que está ali, que muitas vezes não é visto, mas que tem uma super fotografia, inclusive fotografia, sabe, artística lá do interior, daquela coisa nordestina e tal. Então, enfim, esse é o grande propósito, né, do Conversa de Fotógrafo. Eu que agradeço, foi um prazer, como sempre, né? E vamos esperar esse encontro pessoal aí, presencial. Vamos embora. Pois, minha gente, muito obrigada. Obrigada por estarem aqui conosco até agora. Vocês já sabem que esse podcast vai ao ar lá no YouTube. Fica ligado que eu vou postar lá no Instagram. Também vou mandar para a Dani. Dani vai compartilhar nas redes sociais dela. E também para quem escuta pela sua plataforma de áudio, Spotify, Deezer, enfim, a sua plataforma preferida. Também, já os outros episódios já estão lá online e esse em breve também vai entrar. Então, se você ainda conhece algum fotógrafo que não esteve aqui presente, por favor, encaminha para ele e diz, escuta o Conversa de Fotógrafo que você vai adorar. É isso aí, gente. Obrigada, boa noite e beijo.